Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E a grande questão é, de cada 20 vagas, a gente tem mais 80, mais 100, mais 200 pessoas capacitadas para entrar. Essa que é a questão. Então, se a gente conseguir ter um ensino universitário democratizado, aí para esses próximos 60 anos, aí não precisaremos de cotas. Porque as pessoas já estão capacitadas, as famílias querem, o jovem quer estudar, a família dá suporte, mesmo com condições mínimas, mas dá suporte, né? Precisa de ter vaga. Olá, estamos no ar com mais um podcast do Correio. Hoje, eu, Cibele Negromonte, estou aqui com a minha colega Carmen Souza e nós recebemos como convidada hoje a professora Dione Oliveira Moura. Ela é professora da UNB, do Departamento de Comunicação, né, da FAC, e ela foi a relatora durante a instituição das cotas, que amanhã, dia 6 de junho, completa 20 anos. E para celebrar essa data, né, tão importante, tão marcante, a UNB que foi vanguardista nesse processo, ela amanhã também, que é dia 6 de junho, vai ter uma oficina de cartas dentro de um outro projeto que ela vai contar direitinho para a gente, que é chamada Cartas para o Futuro, que foi um projeto que nasceu a partir dos 60 anos da UNB. E aí, quem pode falar melhor sobre isso é você, né? Professora Dione, bem-vinda. Obrigada por nos receber hoje. Aqui, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como é que ele surgiu. Aí depois a gente vai falar das cotas, aí a gente vai ter um bate-papo legal aqui hoje. Tá joia. Então, Cibele, Carmen, que bom estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Realmente. É ótimo, né? É um dia importantíssimo, né? Essa véspera dos 20 anos de cotas da UNB, né? E o projeto de cartas, né? Estão todos convidadas a participarem, ou lá na FAC, no dia 6 à tarde, ou pelo blog, bem? Procura o Instagram Cartas pela Manhã e a gente pode receber a sua carta. Bem, qual que é a ideia? Escrever, né? Ou seja, é uma ideia toda muito demodê. Escrever no papel, escrever de caneta, né? Escrever sem pressa, né? Pensando como destinatária, né, as futuras estudantes negras e indígenas que virão para a UNB nos próximos 60 anos, incluindo já 2023, porque já estamos nos 61 anos da UNB. Né? Então, é um projeto que fala de esperança, né? Porque falar para o futuro, falar para o amanhã, é falar com esperança, né? É acreditar que algo vai acontecer. Que algo é esse que vai acontecer? Que mais estudantes negras e indígenas, quilombolas, africanas, virão para a UNB estudar. Estudar, criar cultura, criar ciência, fazer extensão, né? Aprender, ensinar, porque quando você aprende isso, você também está ensinando quem está ao seu lado. Né? E celebrar. Por quê? Amanhã, porque são os 20 anos, né? Todo mundo pensava que os projetos de cotas não ia acontecer, pensava que ia ser um fracasso, que ia ser um erro, que ia ser um problema. Então é a hora de você olhar e falar, nossa, não foi um problema, né? Que bom, deu tudo certo. E vamos pensar no futuro. Mais esperança, mais mulheres. E por que mulheres, né? Porque nós somos ainda mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres periféricas. Ainda nós somos as personagens que mais sofremos na sociedade, de várias formas. Conta como é que surgiu esse projeto. Você já deu um preâmbulo, mas como é que funciona? Como é que são escritas essas cartas? Quem escreve essas cartas? Por que carta, né? E por que de cartas, né? Por que Num carta, momento tão digital. Por que carta nesse momento de tudo tão acelerado? Né? A compreensão de que seria necessário trabalhar com cartas nesse projeto veio a partir dos meus estudos com jornalistas negras, que é o meu tema principal de estudo. Eu própria sou uma jornalista negra, sou uma professora negra, sou uma mãe negra, sou uma cidadã negra e quero entender melhor e compreender melhor o papel da jornalista negra na sociedade. Neste processo, cheguei às feministas negras, cheguei a Lélia Gonzalez, reestudei Lélia Gonzalez e as feministas negras e cheguei a uma compreensão de que o documento Carta é um documento muito comum e presente no feminismo negro.
E para ter adesão com esse meu projeto, eu pensei, vamos fazer cartas também. Vamos escrever também para o amanhã. Vamos escrever para as futuras jornalistas, futuras médicas, futuras engenheiras que virão para o UNB ser estudantes, depois serem profissionais. Então, por isso são cartas. Né? Por isso são cartas, porque o feminismo negro e as intelectuais negras compreendem que o nosso movimento de resposta, de conseguir resultados, é um movimento que precisa de um tempo maior do que o feminismo não negro, do que as intelectuais não negras. E esse tempo maior é o tempo da carta. É o tempo que eu deixo uma mensagem para o futuro, eu deixo uma mensagem para o amanhã, e a nova geração vai dar seguimento, a futura geração vai dar seguimento a este trabalho, a esta produção, a este avanço social, que é hoje a situação da mulher negra no Brasil, né? Na América Latina, na Afro-América Latina. Tem uma inspiração aí do projeto com a Lélia, né, Gonzalez? E aí da onde que vem também? Profunda como é que casa? Obrigada, Carmen. Uma profunda inspiração com Lélia, primeiro porque ela é um mito fundador, ela é uma intelectual marcante na experiência das mulheres negras jornalistas que são militantes. Né? As mulheres negras jornalistas que são militantes, porque tem talvez uma mulher negra jornalista que trabalha ali no corre, mas não está pensando na militância enquanto uma mulher negra. Mas as que trabalham com a militância têm Lélia como referência. Né? E Lélia, sem dúvida, foi, né, e continua sendo a filósofa, a pesquisadora, a antropóloga de maior peso em relação a pensar e dar força para o lugar da mulher negra na sociedade brasileira e na Améfrica, né? As mulheres americanas, como ela bem conceituou. E aí Lélia inspira. Inspira porque ela pensa, ela sempre dizia que aonde eu estou, eu me lembro e me coloco como uma mulher negra. Se eu me esquecer e não pensar como mulher negra, eu deixo de ser quem eu devo ser naquele momento. E ela fez isso como historiadora, no momento de antropologia, ela fez isso como curadora de arte, ela fez isso nas suas plataformas políticas também. Né? E Lélia, portanto, ela inspira inclusive esse para o amanhã, né? Porque ela teve um falecimento precoce, né? E ela deixou muito ainda por ser lido, muito ainda por ser compreendido. E é uma tarefa que a gente pega como um bastão, passando de, né, geração para geração, né, como uma carta que se guarda na grande família de mulheres negras da Améfrica, tendo essa memória de Lélia como uma memória que nos inspira a seguir adiante. A gente espera que inspire as que ainda nem nasceram. As cartas começaram a ser escritas o ano passado. Começaram a ser escritas nos 60 anos da UNB, né, para valer a partir dos 61, que é agora, 2023, e a gente espera que durante mais 60 anos as cartas sejam lidas por quem chegar aqui na UNB. Ela tem um público bem específico, que são as mulheres negras, quilombolas e indígenas, mas não só são as mulheres negras, quilombolas e indígenas que escrevem essas cartas, é isso mesmo? Não. Quando eu formulei a primeira ideia do projeto, eu pensei em ter como autoria somente mulheres. Essa foi a primeira ideia. Somente mulheres e mulheres da Universidade de Brasília, ou que fossem estudantes da UNB, ou que fossem egressas da UNB. Mas, né, as pessoas começaram a bater na porta, simbolicamente falando, quero participar, né? Nossa, que interessante, eu quero também ser emissora dessa carta, eu quero ser um remetente também. Seja eu uma mulher branca, seja se eu um homem branco, seja se eu um homem estrangeiro, uma mulher estrangeira, quiseram também ser remetentes, ter desejo de escrever essas cartas, né? Um desejo legitimado pelo compromisso, pelo respeito à igualdade racial, pelo respeito à democracia. E aí as pessoas foram chegando, né? O projeto de extensão, ele não pode fechar a porta, você tem que abrir. Né? E aí a gente foi abrindo as portas, né? Você perguntou como as pessoas podem participar, elas podem participar pelo blog, né? Acompanha pelo Instagram, localiza o blog, tem um formulário lá que você pode, com o formulário, enviar a carta, ou por meio das oficinas. Já fizemos a primeira oficina e agora, dia 6, faremos a segunda oficina. A oficina já é um pouco diferente, porque a gente senta, bate um papo, um pouco como a gente está conversando aqui, e aí a gente para, fica em silêncio, pega papel, pega caneta e vai escrever a carta. Tem uma aposta aí também dessa oficina, dessa segunda oficina, dessa diversidade está bem representada, né, Johnny? Você estava contando para a gente que está apostando aí em participantes indígenas, não brasileiros. O que está se preparando aí para a segunda oficina no dia 7? Dia 6. A oficina é dia 6, Isso. A segunda oficina agora é dia 6 de junho. Nessa terça-feira, né? Nessa terça-feira, né? Bem, nós temos estudantes indígenas que já falaram que virão participar, né, no dia 6. Né? Tem um estudante indígena já de segunda geração, ou seja, que a mãe foi estudante indígena,
universitária, Que legal. e agora é uma estudante indígena que está também na Universidade de Brasília. Tem estudantes internacionais, africanos e africanas que, inclusive, estão participando do projeto na elaboração e querem vir também na oficina, querem participar da oficina. Tem estudantes cotistas, atualmente, da UNB, tem não cotistas, tem cotistas egressos. E, no fim, o que tem de comum essas pessoas? Essas pessoas têm esperança. Né? Tem esperança no dia melhor, tem esperança em mais igualdade, e mais inclusão, né? E mais pertencimento. Isso é o que mais unifica essas pessoas. Por isso que o projeto foi, Cibele, se abrindo, né? À medida que as pessoas se abrem também para se colocar com todo respeito no lugar, não no lugar do outro, mas próximo ao outro. A gente falou até isso, a gente estava brincando que esperamos que daqui a 60 anos não precise mais dessas cotas, né? Que elas já tenham cumprido o papel fundamental que foi, que está sendo ainda, né? Mas que já tenha cumprido o seu papel, né? A ação afirmativa ela é uma política pública que é um pouco difícil da gente estimar tempo, né? Porque vamos supor, a pandemia ela tirou vários direitos. Né? A pandemia, por exemplo, as mulheres negras foram as que mais perderam emprego, as empreendedoras negras foram as que mais perderam oportunidade, as famílias negras foram as que mais perderam familiares. Então, a gente teve aí um déficit, né, de perdas, um déficit de ganhos acumulados que vão. Então, a gente não sabe o tempo. Né? Mas eu acho que o mais importante é a gente nos afirmarmos como sociedade brasileira de que o que precisa ser regulado, qualquer desigualdade precisa ser regulada, precisamos de políticas públicas para regular e temos que aceitar todas as políticas públicas, que a gente tem que ter no prezinho lá com 2 anos, 3 anos, igual tem a feira do trânsito, sabe? Uhum. Né? Na escola ali. Na escola não tem? Os meninos sentam, aprendem, vem o Detran, ensina, não sei o quê, assim, botar o cinto, faixa de pedestre, né? Que é uma conquista aí, o UNB e Correio Brasiliense, um dia a gente tem que contar essa história, né? Junto com o Detran, junto com a Secretaria de Segurança Pública, também fazendo 20 anos, né? E aí essa criancinha de 2, 3 anos na crechinha, 5 anos na pré-escola, precisa também aprender a lei da diversidade, a lei do respeito, né? Quando a gente conseguir chegar nesse nível para essa geração se formar, né? A gente vai ter mais pessoas, né, compreendendo, e à medida disso a sociedade vai modificando, aquela criança né, entende melhor, se o pai puxar a mão dela na rua quando vê vindo uma pessoa negra no sentido contrário, a criança vai ter outra informação, mas a professora falou que não é assim, meu pai que está com medo, mas a professora me falou que essas pessoas são boas, que não tem que ter medo de índio, não tem que ter medo de negro. E aí essa geração vai se formando diferente. Mas pressa não é uma coisa que se coincida com política pública. Gostaríamos, a UNB gostaria de agora dizer, bem, já, né, não precisamos mais de cotas. Com certeza seria ótimo poder dar essa notícia. Mas se não é essa, a gente tem outra notícia, que é, com certeza, a Universidade de Brasília, ao contrário do que a opinião pública acreditou, argumentou e contestou, a UNB não caiu de qualidade em 20 anos. Tanto pelo contrário. É isso que eu ia falar, a ao nossa contrário. decana, a professora Denise, é uma grande pesquisadora. Se vocês não sabem, além de ser excelente decana, ela é uma grande pesquisadora, a doutora Denise Embroise, nos anunciou no último Consune que a UNB subiu, mais uma vez, no ranking dos objetivos do milênio. E um deles, erradicação da pobreza. A UNB contribuindo para a erradicação da pobreza. Pensando em produção do conhecimento, inclusive durante, né, todo esse tempo, aí eu acho que a gente cai num livro aí, que é um outro braço seu que você está aí lançando pelos 60 anos da UNB, né, professora? Que é o Vá no Seu Tempo e Vá até o Final, que é uma produção aí de alunos, cotistas, alunas, né, da UNB, e acho que fica muito claro aí o quanto que a diversidade, o quanto que a produção do conhecimento se intensificou e se diversificou nesses últimos anos, né? Sim, Carmen. Carmen, se eu fosse escrever só um livro, não é verdade, porque eu já tenho vários, ainda escreverei vários, mas se fosse escrever só um, se fácil, Johnny, você pode escrever só um livro. Ia ser esse aqui. Seria esse? Ia ser esse livro. Né? Não teria outro. Se eu tivesse que escrever só um livro em toda a minha vida, seria esse aqui. Né? Vá no seu tempo e vá até o final.
Mulheres Negras Cotistas no Marco dos 60 anos da UNB. É um livro que eu organizo junto com a professora Débora Santos, que minha colega, minha amiga, secretária de Direitos Humanos da UNB. Eu a convidei para fazer esse livro, nós inscrevemos no edital da editora UNB, dos 60 anos, né? E o livro também está disponível em e-book, gratuitamente, tá, Caetano? Coloca lá, localiza o link, coloca para o pessoal baixar em casa, tá? O livro tem 3 partes. Nossos Passos Vêm de Longe, que é a parte de apresentação, inclusive consta aqui um capítulo sobre enegrecer, o movimento negro estudantil, que foi fundamental nas cotas da UNB. É isso que eu ia perguntar também, tá? Depois a gente fala sobre... A parte 2, nós, mulheres negras americanas, na construção da história da UNB, na construção, nós não estamos na história da UNB, nós estamos na construção da história da UNB, né? E a parte 3, e é nessa segunda parte aqui tem o depoimento, a narrativa das estudantes negras cotistas, todas cotistas, algumas já egressas, a maioria formada, algumas doutorandas, outras doutoras, né? E a parte 3, celebrar vitórias e avançar, né? Essa parte aqui da parte 2, que é exatamente o conteúdo, a narrativa das mulheres, Cibele e Carmen, tem uma coisa muito importante, que quem nos acompanha ainda não compreende, ainda não se aproximou né, das cotas, não compreendeu, algo está ali na UNB, a UNB inventou isso, mas não entendi ainda. Leia esse livro. Leia esse livro, né? Porque nesse livro aqui vocês vão ver que essa juventude negra que chegou na UNB, ela não veio pela mão da UNB, não. Ela não veio pela mão da UNB. Ela veio pela mão dos seus pais e seus avós. Todos os depoimentos falam aqui. Minha avó, meu avô, meu pai, meu avô que era caminhoneiro, minha avó que trabalhava no Mobral, minha mãe que não conseguiu estudar, mas me levava para a escola, meus pais que vieram com poucos reais para chegar aqui no DF, com eu grávida na barriga da minha mãe grávida de mim, né? Então, que é o que a gente falava nas políticas de cotas lá em 2003, que esse jovem, essa família negra, queria que o seu filho estudasse. Não foi combinado, mas a história é essa. Essas famílias queriam que seus filhos estudassem. E os depoimentos contam tudo isso. Eu brincava de ser professora na escola, em frente à casa da minha avó, né? A minha mãe virava à noite, e é o caso da minha, virava à noite como costureira, no caso da minha mãe, e tem outras aqui, costureiras, lavadeiras, empregadas domésticas, diaristas, que viravam, né, se esforçavam, pensando que seu filho, sua filha devia estudar. Então, é muito importante a UNB, né, e aqui falo como universidade, como professora, como diretora de uma faculdade, como pesquisadora, como professora titular da UNB. Não é a UNB que trouxe esses jovens. A UNB abriu as portas. Quem trouxe esse jovem até a porta da universidade foram seus antepassados. Seus avós, seus pais, que desejaram que eles estudassem. Você teve um papel muito importante nessa luta, né? Você foi a relatora, não é isso? Fui a relatora, Cibele. Eu tive, durante muito tempo, eu sempre me descrevi assim, que eu tive um papel muito importante, né? E, sem dúvida, tive um papel muito importante, não abro mão dele. Mas hoje eu já percebo que foi uma oportunidade, foi um presente que eu recebi. Né? Foi uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de realizar, uma oportunidade de fazer algo pela juventude, pelo Brasil, pelo nosso país, né? Como educadora, como professora. Objetivamente, eu fui a relatora, quer dizer, eu organizava os processos, a gente participou de audiências públicas, a Carmen acompanhou isso. Audiências públicas no Senado Federal, no Congresso, no Supremo, né? Trazíamos procuradores federais de todo o Brasil para o UNB, para a gente olhar aquele famoso edital que finalmente chegou a ser julgado pelo STF e não caiu. Né? Mas aquele edital ali, para ele não cair, teve muita perícia, né? Muita perícia, muito cuidado, muito zelo. Nós trabalhamos com a cabeça que nós temos, que é a cabeça de cientista. Então, assim, quando a gente falou lá em 2004 que tinha uma nota de corte, a gente tinha estudado pelo CESP, que hoje é o SEBRASP, qual era a nota de corte suficiente para qualquer estudante chegar na UNB e ter sucesso. E a grande questão é, de cada 20 vagas, a gente tem mais 80, mais 100, mais 200 pessoas capacitadas para entrar. Essa que é a questão. Claro. Essa que é a questão. Então, se a gente conseguir ter um ensino universitário democratizado,
aí para esses próximos 60 anos, aí não precisaremos de cotas. Porque as pessoas já estão capacitadas, as famílias querem, o jovem quer estudar, a família dá suporte, mesmo com condições mínimas, mas dá suporte, né? Precisa de ter vaga. Né? Se a gente conseguir na democratização do acesso ao ensino superior, ou seja, ao invés de ter 20 vagas, né? Você ter 200, os 200 capacitados podem estudar. Agora, você tem que ter universidade do tamanho de estádio. Você tem que ter anfiteatro do tamanho do estádio. Por que a gente não tem anfiteatro do tamanho do estádio? Porque a gente acha que futebol é mais importante. O dia que a gente achar que futebol não é o mais importante, os servidores técnicos da UNB não precisaram estar em greve, como estão agora, por perda salarial. O professor vai receber dignamente desde o ensino fundamental até o ensino superior, né? Vão ter aí os professores vão ser vistos como heróis, ao invés de ser vistos como sacerdotes, vão ser vistos como heróis, como heroínas. Mas enquanto o mais importante for de uma cidade, quando você olhar para uma cidade, Cibele e Carmen, e você vê, coloca um drone em uma cidade, qualquer cidade, se o shopping for área maior e o estádio for área maior, você ainda não democratizou a educação. A gente tem que ter estádio, tem que ter escolas, universidades e creches do tamanho de um shopping. Universidades, uma sala de aula do tamanho de um estádio. Aí a gente mudou e aí a gente consegue incluir. É a universalização mesmo da universalização mesmo. Que é o que se diz a universidade. O consumo está universalizado. Uhum. Para você ir no shopping e se endividar no cartão de crédito, está aberto. Entra lá e se acaba. O esporte está universalizado. Até o horário é feito de acordo para o trabalhador poder ir. Mas ninguém coloca a universidade no horário para o trabalhador ir. Mas coloca o jogo no horário, entende? Então, é todo um raciocínio. É todo um raciocínio que está por trás que a gente tem que trabalhar. É, né, uma tarefa grande, mas estamos aí firmes e fortes na demanda para universalizar o ensino. Na hora que você tiver. Né, a universidade, a UNB não tem anfiteatros que caibam 1.000 pessoas. O que é 1.000 pessoas para um estádio? Não é nada. Não é nada mesmo. Universalizar e permanecer, né, Johnny? Universalizar. Aí entra uma outra questão, né? Precisa de vaga, ok, mas o aluno tem que estudar, né? Universalizar. E eu até como ex-aluna sei o tanto que é difícil ficar 4 anos só estudando, né? Universalizar e criar políticas de permanência. De permanência. Né? Vocês têm números sobre isso? A UNB tem uma política de permanência muito bonita. Muito bonita, mas ela não é suficiente, porque o nível de renda exigido, né, a DDS ofereceu para nós os dados recentemente, aí a gente pode passar, pedir para eles as tabelas, para vocês colocarem aí nas legendas, etc. A gente chegou no nível que o estudante, para a renda média familiar, para ele ser classificado pela Diretoria de Desenvolvimento Social, que é a DDS, a renda familiar dele tem que ser menos de R$600. Então, o estudante que a renda familiar média é de 1.000, ele tem pouco, mas a maioria tem 600, então ele não consegue nem conseguir o apoio, não consegue nem conseguir o auxílio. Mas ainda assim, a universidade, olha, vamos honrar, se desdobra para atender. Tem o auxílio emergencial, se o estudante perde, como aconteceu durante a pandemia, estudantes que perdiam familiares, tornavam-se arrimos de família, a gente buscava a DDS, tem um preenchimento, um cadastro, etc., mas você conseguia um auxílio emergencial para que o estudante não passar fome, ter condições mínimas de ir para a universidade, né? Mas, assim, da mesma forma que de 20 vagas sobram 80 ou 100 ali, também das 20 vagas de assistência sobram vários estudantes, ficam vários estudantes, né? Não vou dizer que sobram, mas ficam vários estudantes procurando demanda. E a gente tem aí algumas oportunidades, por exemplo, a Bolsa de Iniciação Científica. Né? A Bolsa de Iniciação Científica, felizmente, passou de R$400 para R$700. Então, o estudante se cadastra e ele vai ficar 1 ano com a bolsa de R$700 para estudar, para fazer pesquisa. Então, a extensão também era 400, passou para 700 também recentemente. Então, são políticas de apoio também, políticas de inclusão, políticas que ajudam na permanência. Né? Eu, particularmente como diretora, eu tenho essa preocupação muito grande, porque de jovem eu tive dificuldade para estudar. Eu fiquei viúva, minha mãe ficou viúva, eu tinha 5 anos.
Ela tinha 5 filhos, ainda série de sobrinhos que ela docemente, com muita garra, criou. E aí a ideia de conseguir condições de estudar era uma ideia que sabe, era permanente para mim. Com 15 anos eu fui procurar bolsa de estudo, porque a minha mãe virava noite na costura, e eu tinha que achar, fui falar com a irmã da escola, era Santo Agostinho, um colégio particular lá em Goiânia e tal, se tinha bolsa, fui falar com um amigo da família, no final a gente conseguiu uma bolsa, a irmã me chamou um dia e falou, você conseguiu bolsa? E depois nós vamos descobrir, muitos anos depois, que na verdade o amigo da família, o amigo da minha mãe que estava pagou meu ensino, meu estudo. Ele, o senhor Geu Cavalcante, em Goiânia, né? Então, e essa coisa da bolsa, assim como eu, na UNB tem vários professores e professoras que a gente tem uma atenção muito especial. A UNB tem esse espírito. A gente procura uma oportunidade, uma bolsa, um apoio, um intercâmbio, né? E várias universidades federais têm esse espírito de, não abandone, não deixe o seu curso, né? E a gente tem a felicidade de muitos estudantes voltarem e falar, que bom professor, que bom professora, no meu caso, que você não me deixou abandonar o curso. Porque agora, né, eu tenho emprego, agora eu tenho família, agora eu posso realizar, agora eu estou aqui, estou ali, estou realizando. A gente encontra ex-alunos aqui como a Carmen, né, brilhando, e a gente tem muito orgulho, e é o papel da universidade. Não é mais do que obrigação, realmente não é mais do que obrigação. Um outro ponto, só para a gente ir nessa ainda, um outro ponto de tensão com relação às cotas é a questão da autodeclaração, né? Acho que a UNB, se eu não me engano, vai retomar aí o comitê de heteroidentificação, foi decidido no final do ano. Qual é a posição da senhora com relação a isso? Olha, toda política pública precisa ser aplicada para os seus fins, né? Você não pode ter desvio de propósito em relação ao fim de uma política pública. Na época que nós implantamos o primeiro vestibular, em 2004, que a gente colocou a fotografia como um fator de verificação, né? Tinha todo bastidores nos cursinhos, né? De colocar pessoas não negras, evidentemente não negras, né? Para se inscreverem, para desmoralizar o processo de seleção. Que absurdo. Né? E a gente falava assim, que mensagem que a gente dá para essa pessoa, né? E a gente, vou grifar aqui, era uma brincadeira, a gente falava assim, vamos mandar mensagem assim, parabéns, você não é negro, o futuro te pertence, seus caminhos estão abertos totalmente. Né? Se você vem tentar burlar o sistema. Agora, a pessoa que tenta burlar o sistema é o mesmo que se nega a usar o cinto de segurança, né? Que se embriaga e vai para o trânsito, né? Que se nega a seguir um calendário de vacina, né? Que se nega a compreender qualquer normativa social que vá controlar os seus comportamentos, que acha que o rei sou eu, né? Então, essa pessoa não acredita no social, não acredita no convívio social e, né, quer burlar. É um tipo de roubo. Né? Como eu falava, eu vou pegar isso aqui, não é meu, mas eu vou levar. É um roubo. Né? É um roubo, eu vou levar. Não é meu, mas eu vou levar. Né? Então, esse direito não é meu, mas eu quero usufruir dele. Né? E para isso existem as normativas e as penalidades e as práticas de controle. Precisa de ter controle na política pública, precisa de ter controle. Né? Porque sempre pode ter alguém que queira burlar e deve ter alguém, que é a instituição, que diz não. Né? Isso aqui é seu direito, isso aqui não é o seu direito. E como a Carmen falou, vai ter algum tipo de mudança? Vocês estão prevendo? Não, a UNB tem um comitê, né, de verificação e continuamente o comitê é questionado por atores externos ou internos para verificação de, né, propriedade. Agora, existem várias linhas tênues em relação a essa né? UNB também. Vocês têm um controle bem rigoroso, mas muita gente tenta burlar? Já ainda existe isso? Existe, né? E eu acredito que enquanto o mundo for mundo, já que eu falei agora há pouco de minha mãe, eu acho que enquanto o mundo for mundo, né, tem alguém querendo fazer algo que não devia ser feito, né? Mas felizmente eu acho que tem mais gente querendo fazer o certo do que gente querendo fazer o que não deve ser feito. Porque eu acho que nesses 20 anos você percebe uma evolução, de certa forma, de mentalidade mesmo das pessoas. Grande, nossa,
enorme. Primeiro porque quando a gente anunciou as cotas, né, e a política de ingresso de indígenas, a gente recebeu já assim, no outro dia, a UNB inventou o racismo no Brasil. Pronto. Paulada. A UNB inventou que tem gente negra no Brasil. Pronto, não temos negros, somos todos pardos. Né? Tem artigos de opinião escrito isso. Somos todos pardos. Né? Ou, não somos negros, mas não tem preconceito. Ou, tem preconceito, mas o preconceito é de classe, não é de raça. Ou, não, na verdade, o negro não estuda porque, na verdade, é preguiçoso. O negro indígena estuda porque são preguiçosos. Não é porque não tem oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Quem quiser fazer, né, o self-made man versão tupiniquim, né? Se você quer fazer, vai lá e acontece. Nada te impede de... E não é verdade. Como é que nada te impede? Seus antepassados nossos antepassados vieram em porões de navio, acorrentados, perdendo família, isso não te impede de nada? Claro que impede. É uma dívida histórica da sociedade. Claro que impede, é uma dívida histórica, né? Mas hoje não é possível mais dizer isso. Né? Não é possível mais dizer isso. Né? Tiveram jornalistas que na época fizeram entrevista e falaram assim, professora, mas o que o estudante indígena e negro vem fazer na UNB? Hoje essa pergunta não é possível mais ser feita. Porque se um jornalista perguntar isso, a entrevista para, todo mundo fica congelado. Fica. Né? Mas naquele momento, naquela cultura de um Brasil que não se admitia racista, que não se admitia como um lugar de desigualdade racial, advinda da questão racial, essa pergunta era possível. Né? Então, até mesmo as perguntas possíveis, elas vão sendo readequadas. E essa pergunta possível, quando a gente fala disso, não é criticando o jornalista especificamente, ele absorve da mentalidade comum, do senso comum. É o racismo estrutural, né? Exatamente. Ele absorve da mentalidade comum e coloca a pergunta comum. E as perguntas comuns, elas meio que têm uma listinha de perguntas comuns, assim, né? Possíveis, perguntas possíveis. Agora, algumas perguntas não são mais possíveis, né? Porque muito já se aprendeu. Eu estou ouvindo e estou lembrando quando eu estava na UNB, lá em 98, eu ainda não tinha cotas, eu era exótica. Eu ouvi isso de professor, que meu projeto era exótico. Né? Mas ainda bem que hoje a gente está... Projetos voltados para a questão preta, né? Uhum. Mas agora a gente está falando de cotas na pós-graduação, de cotas para professores negros. Queria que a senhora contasse um pouquinho como é que a UNB está caminhando nesse sentido. Não somos mais exóticos, os 20 anos estão mostrando que estão claros, e agora estamos no magistério, estamos na pós-graduação, né? São projetos da UNB, né? Exatamente, são projetos da UNB. A UNB aí, né, temos essa herança maravilhosa, né, de Darcy Ribeiro, né, ele nos deixou assim, né, é o nosso mentor, né, ele nos deixa assim, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer pelo Brasil, né, de ter o Brasil como né, problema, né, o Brasil como tema e o povo como problema, a gente precisa pensar o Brasil, né, então isso é uma coisa que move a UNB. A gente sempre está, o que a gente pode fazer pelo Brasil? Né? E nesse momento, o que a gente pode fazer pelo Brasil? Né? Levamos de todos os lados. Não teve um lado que entendeu. A proposta. Né? Primeiro que a gente tinha que admitir que o país tinha desigualdade, o país era racista, né? O país, né, né, tinha que fazer algo para reequilibrar, né, que a escala da igualdade não ia ser natural, a escala. Né? Segundo, que o país que não aceitava nenhuma ação afirmativa. Né? Era a ideia de que todo mundo que se dedicar consegue todos os resultados. Pronto. Quem não conseguiu é porque não é preguiçoso. É preguiçoso. Aí, né, seja para... Né, e aí a gente evoluiu muito em termos de políticas, e eu quero acreditar que tenho elementos para isso, com a minha experiência nesses 20 anos, que a UNB trazer a ação afirmativa, insistir que era uma ação afirmativa e que não era um pedacinho de uma coisa que eu estava dando, tirando de alguém para dar para outro, esse pedacinho, né, 2 vagas de cada 10 vagas, eu estava tirando de alguém, mas que eu estava pegando 2 vagas que foram tomadas como 20 lá atrás, estou dando só 2, estou resgatando 2, porque essa pessoa, a população negra, foi proibida de estudar após a abolição. Proibida, não podia entrar na escola.
É uma reparação ainda muito pequena, né? inclusive. É muito pouco, né? E aí eu acredito que a insistência da UNB, o modo da UNB de fazer, né? De dizer, isso é ação afirmativa, é reparação, né? Criou espaço para que a sociedade brasileira aceitasse outras reparações, outras ações afirmativas, né? Para a questão da diversidade de gênero, para questões de deficiência mental, qualquer dificuldade de capacitação física, intelectual, né? Visão, audição, tudo isso de perdas, né? A sociedade brasileira teve que começar a entender, né? E teve que começar a entender mesmo, que a gente falava na divulgação. Olha, vamos colocar ação afirmativa. E aí o pessoal falava, mas de repente vamos falar de cotas, porque a gente falava, não, tem que escrever ação afirmativa e explicar, faz um glossário, a imprensa ajudou muito a educar a comunidade, educar a população. E outra questão que a gente sofreu foi assim, estamos importando tecnologias, né? Porque a ação afirmativa é um termo, uma política norte-americana. Tá bom, importar, vamos supor que isso aqui fosse a Coca-Cola, não seria problema, né? Beba Coca. A gente pode importar Coca-Cola, mas não pode importar uma ação afirmativa, uma política pública, não pode adequar uma política pública, né, fazer um ajuste de uma ideia de política pública. Que é uma política pública, né, boa. Que é uma política pública boa. Né? Então, você pode tomar Coca, pode também usar uma política pública. Aliás, é melhor não beber Coca, né? Melhor beber água, tá? Mas política pública, sim, a gente deve aprender com outros países que têm implementado, né? E o Brasil não copiou, o que a gente fez foi muito diferente, mas o princípio, sim, e é preciso informar, o princípio foi o mesmo. O princípio de reparar, de pegar uma ação que não vai mudar, e isso, a gente for ver, é para tudo. É para tudo. Até você ter um limite de velocidade é uma forma de acordo. Porque se você não respeitar o limite, você vai causar um problema. Né? Você dá a vez para o próximo na fila, por um lugar que tem ali uma fila para gestante, para espectro autista, para cadeirante, para pessoa com lugar no colo. Isso é uma ação afirmativa. Você está dizendo que essa fila é diferente. E a UNB, né, a nossa grande UNB, a nossa maravilhosa UNB, né, conseguiu ajudar a população a educar-se até para isso, para olhar uma plaquinha e falar assim, olha ali, essa fila é para gestante. E não querer bater na gestante, porque ela está lá. Ver que essa fila é para espectro autista, não querer bater. Ganhar uma compreensão de que sim, há necessidade de uma ação afirmativa para alguns setores sociais. A gente já está com um tempo bem corrido, foi tão rápido que é mais rápido. E eu queria ver uma coisa que eu fiquei muito curiosa, que a gente estava conversando antes, que é o Clube do Livro, que vocês também estão. Vamos falar também do Clube do Livro. Clube do Livro, né? Vou pedir aqui a licença para a professora Germana, que é nossa diretora, grande amiga, né? E eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Essa aqui é a agenda da editora UNB 2023. Linda. Né? E nessa agenda você consegue acompanhar toda a programação do Clube do Livro, toda terça-feira, na editora UNB, no campus Darcy Ribeiro, ali ao lado do Banco do Brasil. Final da tarde, tem uma autora negra sendo debatida. A obra é lida, né? E se debate, se discute, né? E a editora UNB colocou toda a programação do Clube do Livro para trabalhar com autoras negras, contistas, romancistas, né, cronistas, para trazer essa percepção. E ela é aberta para a comunidade? Aberta para a comunidade, só chegar lá, né, acompanhe pela editora UNB a programação, né, Clube do Livro 2023, chega, leia, não consegue ir no Clube do Livro, procura a autora e leia, porque você vai passar um ano todo, né, achei maravilhoso, a professora Germana e a equipe estão de parabéns, você vai passar um ano todo lendo autoras negras. O que você ganha lendo autora negra? O que você ganha lendo autora indígena? O que você ganha lendo autora de outro país? Porque nós, mulheres negras, somos como se a gente fosse de outro país. Porque tem um país, você liga uma televisão, você liga uma propaganda, você liga uma mídia, cadê as mulheres negras? Então a gente está em outro país, né? Então a gente tem que ser conhecida, e compreendida, todos os setores, né, excluídos, tem que sentar junto, como a gente está aqui, né? Para a gente começar a conversar, se compreender, porque o respeito
só surge do convívio. Eu sei que a gente está terminando, mas É, eu preciso vai fazer fazer. uma última Mas tudo pergunta. As cartas para amanhã vão virar um livro, como você contou para gente, né, para ser lido daqui a 60 anos. Como é que você quer, Johnny, que daqui a 60 anos, os estudantes da UNB que lê essa carta, a estudante, que cenário que você deseja aí para quem vai ler isso daqui a 60 anos? Olha, melhor cenário, você me deu a liberdade. Vamos voar, né? O melhor cenário, eu queria que essa estudante lesse esse livro no lugar, numa cidade, como eu falei, que o maior lugar da cidade, os maiores lugares da cidade, aonde tem mármore, aonde tem brilho, aonde tem ar-condicionado, aonde tem as melhores cadeiras, sejam as escolas. Se isso acontecer, aí sim a gente não precisa mais de cotas. Aí sim todos estarão estudando. Porque a gente precisa de um país onde todos possam estudar. É muito importante que quem não entendeu as cotas ainda, que não entendeu ainda, entenda que é para ser para todos. É para ser para todos. Então eu gostaria muito que essa pessoa lesse isso assim no lugar, sabe assim, uma grande universidade, que a UNB tivesse assim um auditório do tamanho do Mané Garrincha, entendeu? O auditório da C. Ribeiro, entendeu? Tamanho do Mané Garrincha, todo mundo ali estudando. E vários. E vai um drone só filmando e diz assim, ó, a professora acertou, deu certo, né? Todo mundo pode estudar. É o mundo que todos nós queremos. Né? Não só eu quero, você quer, a Cibele quer, a Ana, que me chamou para cá, quer. Né? O pessoal que vai estar na oficina amanhã quer. Esse é o mundo que todo mundo quer. Que a gente tem direito a ensino, direito à saúde, né? Direito a emprego, a viver bem. A gente está trabalhando para isso. Não é para alguns viverem bem, não é? É para todos. Esse é o mundo. Daqui a 60 anos vamos continuar trabalhando. A gente, quem sabe? Por que não? Por que a gente não pode ter escola para todo mundo? Você falou uma coisa que me marcou muito. Você falou aí que essas pessoas do livro, né, que são das cotistas, elas chegaram lá pelas mãos dos seus ancestrais, né? Mas você citou que tem um indígena que amanhã vai participar da oficina e que a mãe já foi. Você lutou para isso, e você está vendo os frutos. Como é que é para você essa emoção? Você lutou por uma coisa e o fruto começa a vir. Agora, os pais já estão levando fruto da universidade, fruto das cotas, já estão levando seus filhos e eles estão indo para a universidade da própria universidade, fruto da própria universidade. Como é que é essa emoção para você? Olha, Cibele... Que não é todo mundo que consegue ver os frutos, não, né? Não. Não, é por isso que eu falo, se fosse para ter um único livro, seria esse. Né? Se eu tivesse que escrever só um livro, seria esse. E por isso que eu falo que deixo de falar de um papel e começo a falar de que foi uma oportunidade. Né? Foi uma oportunidade que eu tive de poder ser relatora, né? De poder ver esses 20 anos, a política crescendo. Né? E eu tenho que dizer, não é... Né? Eu fui aqui, contou a história, mas eu não fui aqui, fez a história. Né? A história é feita por todos, né? Tem muitos personagens, né? Tem o movimento estudantil, tem o movimento negro, né? Tem a comitiva que foi para Durban, né? Tem reitores que vieram, decanos, decanas, a atual reitora hoje, vários personagens, né? O movimento indígena, o movimento negro, que atuaram. Então, essas pessoas todas, e eu posso falar por mim e outras que eu conheço, porque convivo e trabalho com elas, né? Nesses 20 anos, todas estão absolutamente orgulhosas de ver uma política pública dar certo. Né? Eu não estou surpresa, posso dizer isso. Por quê? Porque quando eu fui relatora, eu já era uma mulher negra que estudei. Então eu não tinha nenhuma dúvida, zero de dúvida, que uma pessoa negra poderia estudar. Eu, como filha de uma mulher viúva, né? Tinha dia que minha mãe tinha que vender coisas do quintal para poder a gente comer. Então, se eu pude fazer isso, se eu pude estudar, eu não tinha nenhuma dúvida que as pessoas iam chegar ali para estudar. Então, hoje, e assim, né, o fato de ter dado certo foi uma decisão do Brasil. Foi decisão do Brasil. O Brasil quis que desse certo. Por isso que eu falo que tem muito mais gente que quer que dê certo do que gente que não quer.
Porque a UNB, só a UNB, a universidade, reitores, reitora, decanos, professora, diretora, estudantes, movimento estudantil, a gente sozinho, a gente não ia conseguir fazer isso, né? Então, foi a decisão do Brasil. O Brasil quis pagar uma parte dessa dívida com os nossos antepassados negros e indígenas. O Brasil quis. Assim como o Brasil quer hoje proteger o povo Yanomami, assim como o Brasil quer hoje proteger as crianças. É o Brasil, a gente tem que ter orgulho do nosso país, né? A gente podia talvez olhar assim, nosso grupo, a gente fez tal. Mas assim, ninguém faz nada, né, sozinho, né? É o nosso país, esse país que a gente luta por ele, né? Ele, de vez em quando, nos restitui e fala, olha, vocês estão lutando tanto, eu vou ajudar vocês, né? A nossa mentalidade é muito mais inclusiva do que a gente consiga, cooperativa, né? Cidadã, né? Do que a gente, às vezes, quer acreditar. O nosso Brasil é muito bom, o nosso país é muito bom. É um país que tem preconceito? Todos nós temos. Todos nós temos. A gente pode ter preconceito por um setor, não pode ter para outro, mas todos nós temos. Mas todos nós somos mais bons, mais queremos aprender, crescer, ajudar o próximo, do que fazer o contrário? Não tenho dúvida. Senão a política não teria sido vitoriosa, né? O mérito de ser, desbravar e de provocar sem dúvida, de todo esse grupo menor que eu digo, movimento estudantil, movimento negro, equipe comitiva de Durban, o UNB, os nossos professores de antropologia, que formularam a proposta. O mérito mais imediato é desse grupo. Mas este grupo, sozinho, sem apoio de congressistas, sem apoio de ministros do Supremo, sem apoio de procuradores federais, sem apoio de professores, estudantes de outras universidades, esse grupo não teria tido sucesso. Então, acho que a gente tem que ter muito orgulho do nosso país, da UNB, sim, nossa UNB, né? Mas do nosso Brasil, do nosso país, porque um país que não quisesse, essa política não ia acontecer. Carmen quer fazer algum comentário? Não, eu ficaria aqui a tarde toda. Queria agradecer muito a professora Dione por ter tomado um pouquinho do seu tempo, que deve estar na correria. Agora é a hora de celebrar também, né? E queria agradecer a sua participação aqui. Amanhã, quer dizer, nessa terça-feira, a partir de que horas a oficina? 16 às 18. 16 às 18 vai ter a oficina das cartas para o amanhã, né? E é isso, a gente vai deixar o link aí do blog também para, né, eu queria agradecer e a gente fica por aqui em mais esse podcast do Correio. Fique atento aí nas nossas redes sociais, as redes do Correio, até o próximo podcast. Obrigada.